Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à quarta edição do Elo Insights, um espaço de reflexão que, no âmbito do Grupo Elo, temos vindo a desenvolver sobre temas que consideramos particularmente pertinentes para a vida das nossas empresas e das nossas organizações. O tema que nos traz aqui hoje é o tema do propósito organizacional. Portanto, nem de propósito, vamos falar sobre propósito. E é um tema que, no âmbito do Grupo Elo, tem assumido uma especial relevância, porque nós próprios estamos não à procura do nosso propósito, mas a redefinir, ou se quiserem, a afinar o nosso propósito. Porque acreditamos que o propósito organizacional e o propósito do nosso grupo é claramente uma força motriz para conquistarmos aquilo que nós ambicionamos, que é futuros cada vez mais brilhantes. O objetivo de hoje é proporcionar então este espaço de debate, de reflexão, em torno do tema do propósito organizacional e tendo visto a clarificação deste conceito que até pode parecer um bocadinho gasoso, e a sua importância tangível para a vida das organizações e para o bem-estar dos nossos colaboradores. Em palavras simples, há 1000 definições de propósito organizacional, mas se fizerem uma pergunta de café, um propósito organizacional, mas não é do que a razão pela qual uma organização existe. E já agora, como é que essa organização pode transformar o mundo. Mas encerra muitos e poderosos significados, cuja descodificação vai ficar a cargo agora aqui do nosso painel, que eu irei apresentar. Não sem antes agradecer a vossa presença, perguntar se estão confortáveis. Sim. Bastante. É uma das preocupações que temos aqui no nosso grupo, é que todos nós nos sintamos particularmente confortáveis. Mas muito obrigado por terem vindo e muito obrigado por participarem neste nosso Elo Insights. Tenho comigo o André Zeferino, bem-vindo, formado em gestão, especializado em marketing, docente, founder e senior advisor da Work Value Intelligence. E mais perto ainda tenho a Sandra Matos, bem-vinda, Sandra. Obrigada. Licenciada em Economia, com pós-graduação em Economia Social e Solidária e diretora de uma organização fantástica, da qual o Elo também faz parte, que é a Net Mentora. É a sua diretora executiva. Eu iria começar, se calhar, com uma pergunta ou uma questão que ajuda um bocado a compreender o próprio contexto que aqui nos traz, não é? Porque nem todas as pessoas têm exatamente a ideia do que é o propósito organizacional e qual é a importância para a vida das organizações. Mas começando por falar um bocadinho da vossa organização, como é que da vossa organização partiram para o propósito organizacional e qual é esse propósito? Se me puderem dar, não sei se já o têm devidamente definido, mas eu começaria aqui pelo André, lançando esse desafio de, no fundo, apresentar o seu contexto, o seu aquário, e que nos fala um bocadinho então do propósito. Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, sobretudo para um tema tão desafiante nos dias de hoje, pela forma como o mundo está, digamos, a desenvolver e evoluir. Eu estou no mundo das empresas há 30 anos e, portanto, tenho vindo a percepcionar, digamos, a evolução do propósito de uma forma, digamos, muito criativa ao longo do tempo. Isto porque é preciso, de facto, um envolvimento muito grande para se perceber realmente o que é que estamos a falar. Eu estando do lado das empresas e trabalhando em marketing há 30 anos, que é uma área que trabalha muito com empresas e com pessoas, e é preciso sempre fazer este desafio de perceber exatamente o que é que as tendências das pessoas influenciam as empresas e certamente os negócios e como é que funciona o mundo. O meu propósito enquanto consultor ao longo deste tempo é trazer o melhor conhecimento e fazer dele, de facto, a maior utilidade possível hoje em dia. Portanto, é fundamental termos a melhor informação possível, os melhores dados, que sejam, digamos, os dados mais atuais e mais pertinentes para poder atuar e decidir e tomar decisões. Portanto, a minha convicção do meu papel hoje em dia e ao longo daquilo que tenho feito, estando do lado das empresas e de alguma forma ajudando a tomar decisões, é levar e facilitar, de facto, o melhor conhecimento. Esse é o meu papel e eu estou convicto que é essa, de facto, a minha missão, que tem sido enriquecida, obviamente, ao longo deste tempo. E eu já não tenho dúvidas disso. Portanto, é o meu exercício profundo de convicção relativamente ao meu propósito, é esse. E acho que é este, digamos, o propósito das empresas quando fazem este exercício, sobretudo ao nível da liderança, qual é verdadeiramente e de uma forma convicta aquilo que nós devemos fazer e que não temos a mínima dúvida de que é isso devemos seguir no nosso caminho, não é? Mas isto tem que ser conjugado também com ações muito práticas. Portanto, a conjugação entre aquilo que é a nossa convicção e aquilo que é a nossa execução para fazer esse caminho é o desafio do meu propósito. Portanto, levar e facilitar o melhor conhecimento, mas tornar isto num desafio perfeitamente acionável e prático. É perceptível que é um propósito profundamente vivido. Convicto, não é um propósito acima de tudo convicto. Para colar numa parede e pôr ele todos os dias. Convicto e vivido diariamente. Aliás, o propósito tem que ter essa noção, ou seja, tem que ser bem conhecido,
tem que motivar e tem que ser uma parte integrante no dia-a-dia. Há pouco, antes de descer para esta nossa conversa, está a ver alguns exemplos de propósito, até apareceu um propósito que eu achei particularmente interessante, que é das Havaianas, dos chinelos Havaianas, em que o propósito dos chinelos Havaianas, ou da empresa que produz esse produto, é o de levar a felicidade dos brasileiros ao mundo, a alegria dos brasileiros ao mundo. Ora, isto não tem nada a ver com chinelos, não é? Mas tem a ver, se calhar, com aquela mola emocional que impulsiona o projeto empresarial e que tem que ser vivido, de facto, de uma forma... Claro. Se perguntar aqui, agora não é chinelos, naturalmente. Não. Mas quem Mas sabe perguntava um dia. à Sandra, olhando para a Net Mentora, antes de mais nada, o que é a Net Mentora e de que forma é que a Net Mentora também se identifica com um determinado propósito. Portanto, a Net Mentora nasce precisamente de um propósito, de um momento de dificuldade do nosso fundador, que foi o André Molier, que tinha uma fábrica de têxtil, que se viu obrigado a fechar e a dispensar 600 colaboradores, numa cidade muito pequena, que causou um transtorno muito grande em muitas famílias. Até em França, famílias, suponho. sim, no norte de França, em que famílias inteiras trabalhavam na fábrica e viram-se sem emprego. E, portanto, qual foi o propósito, sem saber que era já o propósito? Portanto, foi um ímpeto de ajudar e de resolver um problema. O que é que o André Molier fez? Juntou essas famílias e propôs um acordo de ajuda, que era quem tivesse perfil de empreendedor, ele ajudaria a criar uma empresa. Quem não tivesse, pedia aos empreendedores para criar postos de trabalho, para recrutar quem não tivesse esse perfil. Portanto, a necessidade aqui foi meio do engenho, pelos vistos. A questão foi a única forma que o André Molier viu, como é que eu vou criar emprego nesta cidade. E a única forma de criar emprego é criar empreendedores. Certo. E, portanto, é este o nosso propósito, seja em França, hoje em dia já estamos em 10 países, mas o propósito é igual em todos. Portanto, nós o que fazemos é ajudamos empreendedores a criar emprego ou a manter emprego, ou seja, também empreendedores que estejam com dificuldades, nós também ajudamos a que não fechem portas. Portanto, é uma questão de criação e de manutenção de emprego. É um propósito, claro, muito enraizado, não é? Já temos mais de 30 anos de existência e é fácil para nós assentarmos todas as atividades, toda a nossa comunicação, todo o nosso espírito, está todo assente nesta vontade de fazer crescer a economia sempre localmente, ou seja, as nossas associações são sempre locais, temos sempre nomes de cidades e não de países, precisamente para isso, para ser um propósito local e também conseguimos comunicar e trazer para o nosso propósito outras empresas, como é o caso da Uelo, que nos ajuda também neste propósito. Portanto, ser um propósito claro, com que outras pessoas se identifiquem. Portanto, há um lado e magnético no propósito, no sentido que quem partilha o mesmo propósito sente felicidade em perseguir esse propósito em conjunto. E, por visto, já com resultados entre nós. Sim, nós já existimos desde 2016, não tivemos sempre atividade, tivemos aqui também algum período de maior dificuldade, como é normal em algumas empresas e organizações, mas neste momento já temos bastantes projetos apoiados. É óbvio que nem todos vingam, portanto, também tivemos projetos que não conseguiram sobreviver, mas a nossa taxa de sucesso é acima dos 90% e, portanto, nós ficamos muito contentes por poder ajudar. Já vamos mais à frente a alguns exemplos práticos, que esta é uma forma de perceber como é que o propósito impacta positivamente, de facto, na vida das organizações. Mas, pelos vistos, não é um mar de rosas, não é? Não podemos dizer que é aqui uma estrada de Damasco, em que, para chegarmos então ao nosso propósito, é algo que é intuitivo ou que é relativamente rápido. Às vezes é um caminho trabalhoso entre conceber o propósito e trazer esse propósito para a realidade. No vosso caso, ou no seu caso em particular, como é que foi essa etiologia? Como é que se partiu desse nada absoluto, em que nós não sabemos bem o que é que vamos fazer, até esta sensação de plenitude em que o nosso propósito é tangível, respeitado e inspirador? É de facto uma pergunta muito pertinente, porque na realidade isso nunca pode ser, digamos, uma meta muito próxima. É uma jornada, é um caminho que é feito, auscultando aquilo que são de facto frições e desalinhamentos ao nível da organização. Portanto, há, digamos, uma teoria relativamente àquilo que se chama o fosso da organização entre aquilo que é, nomeadamente, a alta direção e os colaboradores, em que, nomeadamente, o board tem sempre a visão de que está tudo bem ou que, aparentemente, as coisas estão a funcionar bem pela visão que tem do mundo ou pela visão que tem privilegiada de estar no topo da organização, isto numa perspectiva piramidal, mas
Entre aquilo que são as hierarquias mais na base, onde há mais rotatividade, digamos, de entradas e saídas de colaboradores, é muito desafiante, é muito, digamos, eu diria complicado fazer passar, digamos, um conjunto de informações da cultura, dos princípios e por aí fora. E, portanto, eu diria que o grande desafio para já é, digamos, ter noção de que pode existir este fosso, que há fricções, que há desalinhamentos e, portanto, quando se propõe, digamos, idealizar um propósito assente num conjunto de valores ou norteando um caminho que a organização sente que pode fazer na diferença do mundo, isto é, de facto, um caminho bastante desafiante, porque há que eliminar um conjunto de circunstâncias até sentirmos verdadeiramente que toda a organização está a pulsar à volta da nossa convicção que deve ser o propósito. Portanto, fácil nunca deve ser. Enganemos, obviamente, desde logo que essa palavra não pode existir, porque, de facto, não é fácil. Mas o desafio também torna as coisas muito mais palpáveis. E se houvesse um obstáculo que identificasse com mais frequência nestes processos, qual é o obstáculo mais difícil de ultrapassar? Basicamente é fazer passar a mensagem do que é verdadeiramente daquilo que a liderança entende como sendo o propósito e fazer passar essa mensagem ao longo de todas as pessoas, de todos os departamentos, de modo a que a organização olhe toda para o mesmo lado. Esse é claramente o grande desafio, que não é feito de um dia para o outro, obviamente. É um desafio que pode demorar, de facto, bastante tempo. Mas se houver essa convicção de que esse é o nosso caminho, obviamente que isso é, digamos, a força que faz mover, digamos, esta ideia. Não é? A palavra-chave há de ser comunicação, com certeza, comunicação interna. Entre outras circunstâncias, a comunicação é muito importante porque se todos conhecerem qual é o propósito na organização, esse é, de facto, um primeiro desafio vencido, mas, e quando eu digo, enfim, que toda a gente deve conhecer, é que não haja dúvidas de qual é o nosso propósito, todas as pessoas consigam dizer, efetivamente, que eu trabalho nesta empresa porque estou convicto e alinhado com este propósito. Só isso é um grande desafio, não é? E depois há, de facto, que manter essa dinâmica no dia-a-dia. Portanto, o propósito deve fazer parte do dia-a-dia e deve fazer parte também daquilo que é o objetivo de cada um quando trabalha ou quando assume um projeto dentro de uma empresa. Já vamos a essas ferramentas de comunicação, que é interessante perceber como é que nós podemos metabolizar internamente e fazer com que essa mensagem chegue a quem de direito. É um tema que acho que valeria a pena aqui explorarmos mais um bocadinho. Não sei antes perguntar à Sandra, que no vosso caso, apesar de ser tão perceptível, ou seja, tão emocionalmente ativo o vosso princípio, o vosso propósito, que tipo de obstáculos ou que dificuldades é que enfrentaram na sua definição, diria eu, desde o projeto original até ao dia de hoje, em que aqui em Lisboa levam o propósito todos os dias a várias empresas? Eu acho que até, pegando aqui no exemplo que foi dado, portanto, o nosso propósito só é possível se outras empresas partilharem do mesmo propósito que nós. Portanto, só assim é que nós temos mentores e empresas que apoiam empreendedores. Portanto, nós, no fundo, somos uma associação que faz um casamento entre projetos ou empreendedores que têm desafios e empresas sólidas ou líderes sólidos, empreendedores sólidos, que já passaram por muitos obstáculos e já venceram muito na vida, que ajudem este público-alvo. Portanto, nós não só temos que ter o nosso propósito vivo para alimentar as nossas atividades, aquilo que nós comunicamos, como também temos que estar alinhados com outras empresas que, obviamente, também têm o seu propósito. Portanto, o nosso desafio é encontrar este ponto de interseção e realmente encontrar pessoas que podem não ter o mesmo propósito, mas que partilhem ou simpatizem com o nosso. E eu acho que, por exemplo, como todas as empresas têm o desafio de que o seu propósito seja partilhado pelos seus colaboradores, não é? Porque depois cada um também tem o seu propósito e que também vai variando ao longo da sua vida, não é? Porque nós, se calhar, quando começamos a nossa vida empresarial, temos uma vocação, ou uma fixação, ou um propósito, e isto depois também vai mudando porque passamos por diferentes etapas da vida e também é um desafio não só para a organização, mas também nós, como colaboradores individuais, também temos esse alinhamento e pensarmos, este é o meu propósito, que parte do propósito é que eu vou buscar à minha organização ou que parte do propósito eu posso ir complementar com atividades fora, como voluntariado e tudo isso. Portanto, nós na Net Mentora é mais ou menos a mesma escala, só que em vez de colaboradores nós temos parceiros e associados e, portanto, é muito este desafio de encontrarmos aqui este ponto de interseção de o ciclo de vida daquela empresa, o ciclo de vida e a necessidade que nós precisamos e a ajuda específica que o empreendedor necessita. Portanto, num caso como no outro, vejo aqui há um processo de evangelização que tem que ser feito. Muito dificilmente tem que deixar de o fazer. Há ferramentas para isso, há uma estratégia de comunicação que tem que ser ativada e há seguramente ferramentas. Quer-nos falar um bocadinho sobre a forma como vocês, depois começando agora pela Sandra,
Passam Claro. à prática essa... Tudo aquilo que nós fazemos está assente não só no nosso propósito, mas nos nossos valores, que são, o importante é a pessoa, e portanto nós acima de qualquer negócio, o que nós olhamos é para a dificuldade que aquela pessoa tem naquele momento da sua vida como empreendedor. Tudo aquilo que fazemos é gratuito, portanto o nosso princípio é a gratuitidade. Acreditamos que os empreendedores no início de vida têm poucos recursos e os recursos que têm são para aplicar no seu negócio. E o nosso espírito é da reciprocidade, ou seja, nós ajudamos hoje empreendedores para que eles tenham sucesso e mais tarde integrem o nosso propósito e ajudem, neste ciclo de entreajuda, futuros empreendedores. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos é assente nestes pilares e é sempre partilhado com as regras de todas as associações. Portanto, este propósito tem que ser partilhado, temos a mesma linha de comunicação, mas esta evangelização é muito presencial, ou seja, não temos ferramentas mais tecnológicas ou outras, sim, porque o nosso redes também. Sociais, sim, é mais LinkedIn, ou seja, o nosso principal meio de comunicação, porque é lá que nós acreditamos que estão os nossos possíveis associados e empreendedores. E, portanto, esta evangelização é eventos, atividades com os nossos associados, estar muito atenta às dificuldades que os nossos empreendedores têm e sempre focado naquilo que é a resolução destes problemas do dia-a-dia. Como eu trabalho sozinha, portanto, sou a única colaboradora da Associação Net Mentora, é mais fácil, não é? Fazer aqui esta gestão interna da comunicação e da necessária para poder levar à frente esse... André, se agora convidasse para venha cá, por favor, ao meu grupo para nos dizer como é que nós podemos levar para a frente um processo de identificação e clarificação e também agilização desse. Que ferramentas de comunicação é que, à partida, recomendaria? Mais presenciais, mais remotas, mais... Eu acho que a combinação de tudo pode fazer a diferença. Não é? O mais importante não é propriamente a ferramenta, mas eu diria o contexto da iniciativa, a comunicar, e provavelmente aproveitar momentos-chave na vida da organização, porque são momentos-chave, provavelmente os colaboradores estarão muito mais ativos para ouvir mensagens que sejam envolventes e claramente importantes neste contexto. Portanto, mais do que a ferramenta, talvez seja a perspectiva de organizar algo que seja importante na vida da empresa, escolher esses momentos que são importantes e, obviamente, aí articular a comunicação que esteja, digamos, mais próximo desses momentos ou que amplie, digamos, a importância desses momentos. Mas eu vou ser advogado do diabo. Eu, como empregado, ou colaborador, como agora se chama, mas enfim, como trabalhador de uma casa, fazem um grande evento, pessoal, vamos agora, hoje, vamos definir aqui o nosso propósito organizacional, vamos a isto. A minha primeira reação é assim, mas o que é que se me interessa? O que é que isso é tangível? O que é que isso vai mudar na minha vida? O que é que eu ganho com isso? O que é que nós podemos dizer a um trabalhador que venha com esse ceticismo que provavelmente, se calhar, eu creio que o colaborador não iria, acho eu, ter essa reação, porque isso seria, digamos, um desafio no próprio momento de acolhimento do colaborador, naquilo que se chama o onboarding, não é? Sim. Portanto, esse colaborador já terá passado por um processo de acolhimento, onde aí, lá está, é um momento-chave para se falar do propósito da organização, porque também a chegada dele à organização terá partido a partir de um conjunto de estímulos, onde esse colaborador ou essa colaboradora se terá sentido atraído por alguma coisa relacionada com o seu próprio propósito de vida. Portanto, eu diria que dificilmente um colaborador chega a essa circunstância, ou se chegar a essa circunstância, algum trabalho deixou de ser feito a priori. Mas o recrutamento é ele próprio também um alinhamento de planetas nesse aspecto. É um catalisador. Não devemos recrutar, então, pessoas que não tenham afinidade com o nosso propósito. Devemos recrutar pessoas... Pela positiva. Devemos recrutar pessoas que respondam ao desafio pelo qual estamos a fazer esse processo de recrutamento, mas se essas pessoas se sentirem alinhadas com o propósito da organização, eu diria que temos aí, de facto, condições para reunir o melhor dos dois mundos. Isso é que é importante. E será isso é que é fundamental. Mecanismos também de aferição desse grau de alinhamento com o propósito? Claramente nós fazemos essa pergunta nos nossos inquéritos de clima organizacional ou não fazemos? Claramente que isso é importante e deve ser feito. Ou seja, deve haver essa abertura, deve haver essa ligação e essa comunicação. Porque isso também é, digamos, um pressuposto para se poder medir, de facto, o alinhamento, não é? E nós temos aí sim, claramente, temos que ter ferramentas de alinhamento. Estamos a fazer aqui algum proselitismo, não é? Agora vamos vender aqui um bocadinho este produto. Sandra, nós precisamos de pessoas e de organizações que se identifiquem com propósitos que nós consideramos que são genuinamente valiosos para nós e para a comunidade. Como é que isso pode ser vendido? Ou
se a expressão não é um bocadinho pesada, no sentido de convencer essas pessoas e essas organizações que isso vai melhorar o seu desempenho e a sua motivação? Eu acho que aqui o desafio, e até falo por experiência própria, porque eu própria também já sou colaboradora há vários anos, eu acho que as pessoas também, quando digo pessoas, colaboradores, trabalhadores, também precisam de orientação e de espaço para refletir sobre o seu propósito e o seu objetivo. E muitas das vezes, talvez essa não identificação ou até essa possível zanga, não é? Que é que isso me interessa, passa também por uma ausência, se calhar, de uma clarificação interna. Eles próprios podem estar confusos, tipo, mas será que é isto que eu quero? Será que não é? Mas também não pararam para pensar. E eu acho que ajudar também os colaboradores a refletirem na fase de vida em que estão, em que fase da carreira é que estão, o que é importante para aquele colaborador, é extremamente importante. A nível pessoal, há pouco, quando me apresentou, disse que tinha o mestrado em Economia Social e Solidária, foi precisamente por isso. Ou seja, eu, numa altura da minha vida, não estava satisfeita e tinha a certeza que, se mudasse de emprego, ia ficar insatisfeita da mesma forma. Porque, como não tinha o meu propósito, eu vou chamar assim o propósito, não é? Completamente claro, acabamos por estarmos frustrados e pronto. E acabamos por ir para aquele encantamento inicial do novo emprego, mas depois, passado pouco tempo, voltamos tipo, olha, meu Deus, o que é que eu ando a fazer? E na altura eu pensei, o que eu quero fazer é fazer coisas boas com pessoas boas. E não sabia muito bem... É um propósito que pode ser gravado em pedra, não é? Exato. Vamos fixá-lo muito bem. Fazer coisas boas com pessoas boas. Eu acho que é já aqui um bom exemplo de um propósito que é inspirador. Mas na altura não sabia bem, né? Na altura não sabia bem o que era. Pensei, mas esse processo de clarificação foi um processo Foi um processo meu, não é? E eu acho que também, individualmente, cada colaborador pode encontrar o seu. E quando eu diria coisas boas, traduz-se em atividades e uma atividade com impacto, certo. Que no fundo casou bem com a Net Mentora, não é? Porque é um propósito de economia local, de fazer crescer impacto social, empregatício e tudo isso. E por outro lado, as pessoas boas eram pessoas com quem eu gostava de aprender, que eu admirasse, que eu valorizasse, que é isso que eu também encontro na Net Mentora. Portanto, todos os meus associados são pessoas que têm percursos inspiradores, que têm um propósito alinhado com os da Net Mentora, que também querem fazer crescer a economia local. E, portanto, para mim foi tudo muito claro. Portanto, eu nunca penso, mesmo que me questionem na Net Mentora, olha, agora vamos discutir isto, agora vamos mudar o propósito. Já não vou, talvez, de pé atrás, porque estou convicta daquilo que é o meu propósito, não é? E para mim vai ser claro depois perceber, olha, a empresa agora quer um bocadinho mais à esquerda ou um bocadinho mais à direita, mas eu também tenho o meu propósito e consigo perceber, ok, encaixa, não encaixa, é temporário, porque pode não encaixar temporariamente. Tipo, ok, eu estou a perceber que agora o esforço da empresa vai neste sentido, consigo fazer este esforço, não colido com o meu propósito individual, vá lá, e portanto consigo ser um aliado nesta caminhada. Vamos ter precisar, se calhar, também de câmaras de reflexão, ou as criamos nós, ou se calhar temos que criar para os outros. Exato. Um espaço e ferramentas. Também vale a pena as empresas terem esse espaço de reflexão, quase direi individual, que permita para que haja um casamento de propósitos, que o próprio propósito pessoal, individual, a razão de ser da vida das pessoas, pela via profissional naturalmente, seja também dilucidada, seja esclarecida, seja autoesclarecida para melhorar essa consciência? Esses espaços têm que existir, não é? Portanto, as empresas que estão muito atentas a esse contexto e que estão claramente orientadas a um propósito muito forte, claramente que têm esse exemplo e outros entre as iniciativas à disposição das suas pessoas. Portanto, claramente que sim. Está demonstrado que, enfim, em diversos estudos recorrentes e atuais, que quanto maior estiver alinhado o propósito, seja através de que iniciativas forem entre a empresa e a organização, há claramente um aumento de produtividade e isso reflete-se claramente na motivação da pessoa. E, portanto, esse espaço ou outro tipo de iniciativas têm quase que mandatoriamente a existir, não é? E quando disse que impacta necessariamente ou mandatoriamente no desempenho da pessoa, há evidência empírica. Claro, e prática também. Do aumento de motivação, de desempenho e provavelmente de diminuição de turnover dentro das organizações. São duas vertentes que se alinham, portanto, na ótica do colaborador, a sua motivação por via da produtividade e na ótica da empresa, a valorização daquilo que é, digamos, há bocadinho falávamos da questão intangível e tangível, há claramente uma forma de demonstrar a valorização da empresa ao nível do seu capital bolsista, de
das empresas que apoiam mais o propósito nas suas estratégias. Portanto, está claramente, isto está demonstrado que isso é um fator. Se calhar a comprar e ser mais leais a essas empresas. É um movimento holístico, portanto, o mercado responde na mesma perspectiva porque temos empresas, seja ao nível particular, seja ao nível empresarial, ou seja, clientes de uma vertente e outra, que estão claramente alinhados no mesmo sentido de propósito e, portanto, aí há, digamos, um movimento holístico, não é? Certo. Se reflete nas duas vertentes. Bem, colaboradores mais produtivos, empresas mais valorizadas, e isso claramente é uma força dinâmica. Círculo virtuoso, não é? Mas costuma ser que não há nada mais prático que uma boa teoria, não é? Mas muitas vezes as teorias, para triunfar no mundo das empresas, do negócio e no mundo em geral, precisam ter formas práticas de demonstrar o seu sucesso e a sua. Eu lembro-me aqui muito do tema da felicidade no trabalho, que é também um tema gasoso, intangível, mas que é tão importante para que as organizações atinjam os seus objetivos e costuma ser que as empresas felizes funcionam, não é? Empresas com bons propósitos provavelmente não funcionam ainda melhor. Mas até que ponto é que essa evangelização está feita? O que é que falta fazer, se calhar, para fazer entrar esse tema na cabeça das pessoas e, sobretudo, na cabeça dos nossos dirigentes e dos nossos líderes, que provavelmente terão que ser eles a carregar no gatilho para que um processo dessa natureza tenha uma centralidade maior nos próprios projetos empresariais. Em que ponto do caminho é que nós estamos? Estamos no princípio do caminho, em termos nacionais, ou já estamos mais avançados? Qual é a sua experiência e percepção disso? Eu acho que cada vez mais há iniciativas muito interessantes que visa, digamos, alcançar esse caminho. Recentemente em Lisboa houve uma iniciativa enquadrada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU relativamente àquilo que são um conjunto de princípios de sustentabilidade em diferentes contextos. E tivemos a cimeira que se chama Digital with Purpose, portanto o propósito através de tecnologias mais recentes e emergentes, onde é possível, através, enfim, deste tipo de mecanismos, criar soluções e criar bem-estar na sociedade a partir daquilo que é o movimento tecnológico, entre outras. Isto é apenas um exemplo que funciona porque alerta, permite a reflexão, estimula as empresas que estão mais, enfim, na vanguarda, servem-se desses exemplos para potenciar também novas oportunidades de reflexão. E, portanto, isto é uma dinâmica, não é? É agir pelo exemplo, pela demonstração. Exatamente. O papel das lideranças é fundamental, obviamente. Justamente aí que eu queria chegar. O papel das lideranças é fundamental. Não vamos lá inorganicamente para isto, não é? Quer dizer, é necessário haver aqui um comando. Claro. Qual é o papel da liderança em todo este processo do propósito? Nós há pouco estávamos a conversar antes desta nossa conversa gravada, estamos a falar sobre o tema de muitas vezes os projetos empresariais serem lançados e estão os empresários muito longe de imaginar qual é o propósito, qual é a missão, quais são os valores, o que é que vai ser a cultura organizacional dessa. Em que momento é que a liderança acorda para o propósito e qual é o papel da liderança vamos chamar-lhe, na densificação desse conceito como conceito motriz do próprio desenvolvimento da empresa no médio e no longo prazo? As lideranças têm essa capacidade pelo facto de poderem ter, enfim, a capacidade de implementar ideias e de despertarem a própria iniciativa da idealização do que quer que seja dentro das empresas. E o propósito nasce, por vezes, da convicção do próprio líder e muitos exemplos de identificação do propósito do líder nascem em momentos menos felizes, ou seja, em circunstâncias mais desafiantes, por vezes em momentos muito críticos na vida da empresa, em que a liderança é chamada a refletir do que é que verdadeiramente podemos fazer e aí, por vezes, faz luz daquilo que realmente nós devemos fazer. Pelo caminho da necessidade e não tanto Exatamente. E a própria liderança tem essa capacidade, obviamente, pela circunstância de olhar em frente e de ter essa capacidade de fazer a diferença dentro da organização. E esse é um papel que eu diria que todos os dias deve existir, ou seja, todos os dias deve existir pelo menos a reflexão sobre esse tema, porque isto não é algo que nós encontramos o nosso propósito, o nosso trabalho está feito, agora vamos deixar a organização evoluir. De facto, não deve ser assim. Portanto, deve ser um tema que todos os dias deve merecer a sua reflexão. Quase no seio da administração há espaço para esse tipo de reflexão filosófica, é isso? Não é filosófica, é convicta. A pergunta é provocatória. Sim, é uma reflexão convicta de que isto, claro, é um tema crucial e que deve fazer parte do dia-a-dia e que tem que ter espaço. De reflexão e de ação prática. E não só quando estamos mal, se calhar é quando estamos bem. Então, quando estamos mal, temos muita clarividência daquilo que podemos fazer melhor.
Mas também se tivermos com esse propósito bem afinado, provavelmente somos mais resilientes Claramente, em momentos sim. mais difíceis. Não Saímos- sai tanto do saímos bar, da experiência a tripulação melhor. fica mais... É verdade. Isso é É interessante. verdade. Já agora, Sandra, como convivo com dezenas de empresas que aposto que têm propósitos já bastante estruturados, embora se calhar nem todos escritos, qual é a percepção que tem relativamente à forma como essas lideranças olham para o propósito das organizações? Qual é o seu papel e o seu alinhamento nesse propósito? Quando nós olhamos, por exemplo, para as novas empresas, os projetos que estão a nascer, muitas das vezes eles não nascem logo com o propósito e, portanto, vêm mais tarde, como falámos há pouco, da necessidade ou de alguma coisa ou porque a equipa está a crescer ou porque vão endereçar um novo negócio e, portanto, tem ali um espaço. Também como são estruturas mais pequenas, mais ágeis, não é? Acabam por facilmente encontrar ali um ponto de partida. No entanto, estas lideranças, não é, também têm vários desafios e, independentemente do seu tamanho, nós hoje em dia também vivemos aqui numa era pós-pandemia, não é, em que, por exemplo, o teletrabalho ainda está muito enraizado e é muito valorizado, e bem, ou seja, cada pessoa sabe aquilo que valoriza, mas que nos traz aqui também desafios adicionais, como estamos a falar, porque de repente passámos a também estar muito assentes no digital para chegar a toda a gente, sobretudo quem está em casa e que não vem ao escritório. Muitas das vezes as ações diárias do dia-a-dia não são visíveis porque nem toda a gente partilha o mesmo espaço, nem toda a gente bebe o mesmo café, nem toda a gente tem aquele small talk antes da reunião ou depois da reunião e, portanto, isso também traz desafios acrescidos, quer em grandes estruturas, quer em pequenas estruturas. E, portanto, às vezes os líderes até têm o seu propósito, até comunicam às suas lideranças, mas depois esta multiplicação da visão, daquilo que são as ações, o que é valorizado, o que não é, tem aqui alguma areia na engrenagem no dia-a-dia, pelas novas formas de trabalhar, porque as pessoas também olham para elas próprias e pensam, não, para mim, neste momento eu valorizo o teletrabalho, porque naquele momento, naquele curto prazo, estão a verificar que é o mais vantajoso para si próprio. Mas depois às vezes podem se esquecer que para a sua carreira pode não ser o mais valorizado, não aprendem se calhar outras práticas com a liderança ou com os colegas e, portanto, esta questão aqui do propósito às vezes até nasce bem, até é bem comunicada, a administração tem o seu propósito claro, faz uma atividade com a sua liderança, mas depois não consegue chegar, portanto, a toda a organização, porque temos desafios acrescidos. Exatamente. Mas podemos viver bem, trabalhar bem e ter sucesso em organizações em que não se fala no assunto, em que o propósito é pressuposto, não é? Mas não se fala no assunto, não é tangibilizado, não é verbalizado. Isso já vos aconteceu com certeza. Eu já trabalhei em algumas em que isso aconteceu. Sim. Esse caminho é um caminho sustentável ou boas organizações não podem deixar de ter uma palavra mais clara sobre aquilo que querem? Eu acho que, agora tomei aqui a palavra, mas eu acho que é crucial haver essa clarificação. E mais do que também a comunicação é o contexto. As pessoas precisam de muito contexto para perceber porque é que eu estou a fazer isto, porque é que há esta diretiva, porque é que há esta nova regra, porque é que há este novo negócio. E, portanto, este contexto é muito, muito, muito importante e tem que estar claro para as pessoas. E se as pessoas não tiverem, se não tiverem o da empresa, pelo menos sem ter o próprio, porque senão vamos cair em situações de desmotivação, do tão falado quiet quitting. Portanto, entramos aqui num fosso de desmotivação que depois às vezes pode ser tarde demais, como falámos também, e a empresa tem que começar de novo, ou seja, temos que voltar a comunicar o que é o propósito, a evangelizar novamente. Portanto, se houver atividades, se houver uma comunicação diária, um contexto diário, lideranças bem preparadas, porque realmente a liderança aqui é a chave, o middle management é a chave nesta comunicação do propósito, acabamos por ficar em situações mais difíceis, ultrapassáveis, mas mais difíceis. Estará então no topo da agenda de um líder ou de uma líder de uma organização transformar esse tema num tema coletivo da administração e do middle management. É uma recomendação que podemos aqui transmitir aos nossos estimados É uma excelente prática. É uma excelente prática já Há empresas comprovada. que estão a fazer isso com alguma... É difícil hoje em dia haver uma empresa, porque as empresas são obviamente compostas de pessoas e há de haver sempre pessoas mais irreverentes ou não direi insatisfeitas, Sim. mas
mais inquietas relativamente àquilo que se passa no mundo. E, portanto, hoje em dia, eu diria que é difícil ver uma empresa ou uma organização completamente fechada a estes temas, que são temas tão evidentes e tão demonstráveis da sua importância. E, portanto, eu acredito que serão muito poucas a viverem dentro da sua redoma, não é? Porque é impensável que não haja esses temas. André, mas para os mais céticos nós podemos dizer que, como se diz, alguns produtos fazem bem à saúde, claro. Um bom propósito faz bem às organizações. E é bom para o negócio. É o propósito em si um bom negócio ou não é um bom negócio? Essa é uma pergunta excelente, porque acaba por ser um paradoxo, porque na realidade ou nos tempos mais próximos ou mais recentemente esse debate de que o propósito da empresa não deve ser o lucro, mas na realidade, como eu estava a dizer há pouco, já é demonstrável que as empresas com um excelente propósito até acabam por ter um mais lucro. Certo. Isto é um bocadinho paradoxal, mas na realidade o propósito é um excelente catalisador para bons negócios. Eu diria que é esta a vertente. Porque se nós construirmos modelos de negócio ou soluções, produtos, serviços, num princípio claramente demonstrável de sustentabilidade, seja a nível não organizacional ou de outro tipo de movimentos, claramente que temos a recompensa do lado das pessoas e do lado, digamos, do negócio. E, portanto, eu diria que é um excelente catalisador do negócio e isso hoje em dia está a demonstrar. E essas empresas provavelmente até preferem fazer negócios entre si. Não sei se já tiveste essa experiência de um bocadinho que é, bom, eu prefiro entre um fornecedor ou outro fornecedor, eu prefiro, por exemplo, que esteja na NetMentor ou que esteja numa organização com essas características. Já aconteceu? Já aconteceu. Isto também é como uma associação, é também como as empresas. Nós também, tipicamente, na empresa, gostamos de trabalhar com pessoas que estão alinhadas, não é? Que é fácil conversar, porque eu acho que isso é que é a chave do sucesso, é a facilidade, e eu querer estar com aquela pessoa e querer discutir o assunto com aquela pessoa. Não precisamos ser amigos ou de ser exatamente partilhar as mesmas opiniões, mas tem que haver esta facilidade. E a NetMentor, obviamente que, claro que para ser nosso associado já tem que estar alinhado com o nosso propósito, portanto já estamos aqui a afunilar. Sim, portanto, entre associados, depois acaba por ser mais fácil, não é? Porque há coisas que se cruzam, porque tem alguns alinhamentos, independentemente de cada um ter o seu propósito, pelo menos tem aquele mindset de entreajuda, de devolver à sociedade algo que gostava de deixar como seu legado, de trabalhar com pessoas boas, como eu costumo dizer, boas neste sentido de liderança, de quererem fazer coisas com impacto, portanto acaba por facilitar. E às vezes faço essa analogia nas empresas, portanto, quando nós também conseguimos transpor isto internamente é a mesma coisa, não é? Portanto, se está tudo alinhado é muito mais fácil, conseguimos inovar mais, porque não vamos para as reuniões a pensar, ai meu Deus, vou aqui num campo de batalha, vou ter que defender esta ideia muito bem. Não, vamos mais confiantes, mais disponíveis para ouvir, para debater. Isso, exatamente. Isso, é daí que nasce a inovação. Não é agora fazer uma caminhada, subir a um monte e vir a luz. É muito raro a inovação surgir destes pontos altos. É mais do dia-a-dia, da partilha, da discussão e deste alinhamento que, apesar das pessoas serem diferentes, partilharem o propósito da empresa e também os seus próprios. Portanto, cada um também tem os seus objetivos individuais, de carreira, de vida e, portanto, é neste ambiente mais saudável, não é? Onde o propósito reina e norteia, porque é muito importante este foco, acho que as empresas realmente acabam por sair beneficiadas. Vamos falar aqui também de um tema que está conectado naturalmente com o propósito e que também é um tema que pertence ao reino mais gasoso e mais químico. Estas coisas que parece que não são visíveis, mas têm uma invisibilidade presente e que sem as quais as organizações não funcionam bem. E refiro naturalmente a uma cultura organizacional saudável e positiva. Nós sabemos que as culturas organizacionais são precipitados de decisões que são tomadas antes. Às vezes não temos a consciência delas, mas quando definimos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, nós estamos a moldar essa cultura. Muitas vezes o propósito é definido depois da cultura já existir. Isso acontece em muitas organizações, outras vezes é antes. A minha pergunta é, qual é o papel do propósito na construção então dessa cultura positiva? Vai sempre a tempo ou não vai a tempo? Vai sempre a tempo, por qualquer altura, na vida de uma empresa é sempre um excelente momento para refletir sobre este tema. Eu diria que a cultura, a partir do momento em que há uma convicção do qual é o nosso propósito e o nosso caminho, a cultura passa a ser a área que nos permite construir princípios e valores, metas e ações para lá chegar. Eu diria que, basicamente, passam a coexistir nesta simbiose e não deve conflituar do ponto de vista conceptual, porque aí as pessoas, de facto, não terão mais dificuldade em perceber o que é o propósito, de onde é que se devem situar. Portanto, claramente que o propósito, uma vez definido convictamente, a cultura passa a nascer e a ser cultivada, passa a expressão,
com base naquilo que são as nossas convicções de valores, de princípios, que nos ajudam a criar metas, que nos ajudam a criar ações para fazermos o nosso caminho, norteado, obviamente, pelo Provavelmente propósito. as próprias decisões são decisões mais saudáveis quando elas são tomadas com base nos valores que toda a gente conhece, porque aí não há segredos, não é? Claro. Mas, em bom rigor, as decisões do dia-a-dia podem ser fortemente influenciadas pelo propósito e pelas suas derivações, nomeadamente dos seus valores. Estou aqui como exemplo. Já tive a oportunidade de participar em processos, por exemplo, de desvinculação, em que essa desvinculação foi determinada fundamentalmente por não haver respeito por um princípio fundamental desta organização, que é o humanismo, que está profundamente associado ao próprio propósito organizacional do grupo Elo. Aqui a minha pergunta é: as decisões do dia-a-dia são fortemente influenciadas por um propósito quando ele é bem afinado? No nosso caso, sim. Aliás, temos muito poucas regras definidas, mas são todas assentes nos nossos valores. E no meu caso, como já partilhei que trabalho sozinha e afastada da Federação, que é em França, todas as minhas dúvidas, coisas que no dia-a-dia não tenho a resposta, o que é que eu penso? Nos nossos valores. Portanto, é a pessoa, a reciprocidade, a gratuitidade e, portanto, esses 3 valores dão-me sempre a resposta. Porque eu tenho que acreditar realmente que, se eles existem, é porque já foi pensado e tem um propósito, não é? Os valores têm um propósito nesse propósito. E, portanto, isso também me norteia nas minhas decisões. E é normal as pessoas ficarem pelo caminho. Eu sei que são sempre situações difíceis, não é? Quando nós temos alguém que não está aculturado ou que entra em conflito, mas eu acho que depois é assim que também no dia-a-dia nós mostramos à organização: isto é importante para nós, este é o nosso caminho, isto é aquilo que nós valorizamos. E, portanto, se este valor é tão difícil para este colaborador cumprir, pronto, então aí acho que tem que haver esta conversa aberta e dizer: olha, não, isto para nós é importante. Esta pessoa vai dizer: não, para mim não é. Ok, não tem... Mas então, na dúvida, não... consultar os valores. Na dúvida, Os consultar valores, os valores. como costumo dizer, é o que garantem quando a liderança não está em casa. A organização continua norteada e alinhada. Certo. Portanto, é isso que garante, porque se não houver cultura e princípios, É verdade. de facto, há muito mais dificuldade. E quando a liderança não está, os valores estão sempre Isto é uma presentes. expressão, não é? Estão sempre presentes e não podem ser aplicados. Mas podem dar alguns exemplos um bocadinho ainda mais concretos de como é que um propósito pode impactar no cotidiano de uma organização ou de uma empresa? Eu posso dar um exemplo. Sim. Trabalhei durante muitos anos em contact center e, portanto, aqui na altura visitei várias empresas, várias referências. Eu lembro-me de ter visitado a Zappos em Las Vegas e eles são um retailer, não é? Vendem sapatos online, portanto, aparentemente é um negócio simples e o que eles dizem é que nós somos uma empresa que entrega felicidade, que por acaso vende sapatos. E é muito engraçado, porque realmente, se nós olharmos de fora, nós pensamos: eles só vendem sapatos? Não, eles primam pela experiência de cliente, têm um negócio associado só a explicar como é que eles vendem essa experiência, como é que eles organizacionalmente estão organizados com esse foco, e por acaso vendem sapatos. Se vendessem outra coisa, se vendessem plantas ou copos, para eles era exatamente igual. Mas o propósito é muito engraçado. É a experiência do cliente, é a felicidade do cliente. Não é, por acaso vendemos sapatos. Eu acho isso espetacular, porque realmente dá uma visão até de inovação e de crescimento para além daquilo que é o negócio atual. Ou seja, agora vendem sapatos, depois outros, quem sabe mais tarde o que é que poderão vender. Mas o foco é sempre a experiência de cliente e tudo o que fazem à volta da experiência de cliente. Exemplo, porque contamina todo o processo comercial. Tudo. Até a interação mais simples, até a resposta a uma reclamação. Até o próprio agente que sabe que quando, por exemplo, um cliente liga porque tem um funeral, que é uma situação bastante difícil para o cliente que está a ligar, eles têm instruções para mandar flores, para enviar postais de condolências. Portanto, eles sabem que o importante é a experiência e aquele cliente naquela situação. Por acaso vendem sapatos, que eu acho que é engraçado. E são essa organização, como é que ela se chama? Zappos. Vai para a nossa lista de organizações que nós admiramos. André, algum caso concreto que queira partilhar? Eu gostaria de salientar o papel extraordinariamente desafiante e complexo das empresas de transformação, não é? Porque não deixam de ter o seu propósito. Nomeadamente aquelas que trabalham matérias-primas e de grande transformação, nomeadamente na área de energia e por aí fora, que não deixam de ter o seu propósito, apesar do cidadão comum achar que essas empresas nada fazem para mudar aquilo que está no mundo relativamente, por exemplo, à sustentabilidade ambiental e ao bem-estar dos ecossistemas. Mas nós assistimos a empresas que não deixam de fazer a sua transformação
dentro do possível naquilo, com o apoio do que há a nível tecnológico e a nível de novos processos, no sentido de minimizar o seu processo transformativo pesado, mas que seja mais amigável para o ambiente e para o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é, de facto, um excelente exemplo de algo impactante, porque nós temos, de facto, grandes indústrias, enfim, pelo mundo fora, que estão a tentar fazer esse papel, esse caminho. Isso é um excelente exemplo, porque é um exemplo mais de mentalidade, apesar do caminho não ser claramente fácil, como falei no início, mas é um excelente exemplo de que é possível o propósito fazer toda a diferença, inclusive neste tipo de empresas que têm realmente, digamos, um caminho muito mais árduo nesse âmbito. Então, seja qual for o ângulo do ponto de vista, seja da opinião pública, seja dos trabalhadores, seja dos colaboradores, seja dos clientes, é possível definir um propósito organizacional ou empresarial desligado do tema da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade social? É uma pergunta assim um bocadinho. Pois, não. Acho que é extremamente difícil, mesmo que... Até porque hoje em dia tudo está interligado. Nós não conseguimos olhar para o nosso propósito sem também perceber o impacto que nós criamos no ambiente, nas pessoas, na comunidade. Portanto, eu diria que é extremamente difícil nós queremos descolar. Até porque depois as empresas são feitas de pessoas e essas próprias pessoas também têm o seu alinhamento, também têm as suas convicções e, portanto, eu diria que é extremamente difícil fazer algo totalmente descolado daquilo que é a entrada das propósito. novas gerações no mercado de consumo e no mercado de trabalho também em si próprio é uma força Sim, que também determina propósitos mais afinados. Sim, ultimamente mais temos assistido a movimentos ativistas mais fortes nessa mensagem e em movimentos muito vocacionados para isso. E isso deve merecer a reflexão dos líderes, porque, como se costuma dizer, as empresas têm muito mais capacidade e iniciativa económica e de ação do que propriamente os governos, porque as empresas geram, obviamente, capital, digamos, com uma rotação e com uma dependência diferente e podem atuar mais rapidamente. O chamamento que estão a fazer a grandes marcas e a grandes empresas é cada vez mais forte. Há mais instrumentos cada vez para criar mais pressão e, portanto, digamos, um momento para estarmos ativos e pensarmos nisso. E claramente que sim. Quando se fala em sustentabilidade, há, digamos, tendência para falarmos apenas do ambiente, mas há também outros tópicos dentro do tema da sustentabilidade que é muito importante, como a erradicação da pobreza, como questões económicas de igualdade, questões sociais de maior abertura naquilo que é a diferenciação das pessoas. Portanto, o ambiente é importante sim, porque também temos indicadores. Devemos estar alerta do que é que se está a passar à nossa volta, mas também temos que olhar às pessoas, às condições sociais, às condições económicas, independentemente da sustentabilidade do planeta, que é importante, mas também no dia-a-dia há muita gente que, de facto, que vive no limiar da pobreza e as empresas podem fazer, se calhar, a diferença muito mais rapidamente do que mudar, digamos, contextos climatéricos e por aí fora, sem deixar de olhar, obviamente, a esse tema. É que no final do dia também nós sabemos que a reputação é algo que demora uma vida inteira a construir e que rapidamente perde-se em 2 ou 3 minutos. Se fizer aqui algum gesto refletido, provavelmente poderei não só dar cabo da minha reputação, como estragar este nosso programa. Exatamente. Coisa que não irei fazer com certeza. Mas irei falar sobre um tema que acho que tem muito a ver com a reputação e que acho que nos ajuda também a perceber a importância do propósito. Tem a ver com, chamam em linguagem anglo-saxónica, com o chamado employer branding. Não é? Certo. A reputação empresarial como magneto, como ímã para atrair, para manter e para conservar pessoas, boas pessoas, a fazer boas coisas dentro das nossas organizações. Estou completamente convertido ao propósito da Sandra. Mas no final do dia, qual é o papel do propósito organizacional nesse processo de atração, retenção e de, quase direi, propulsão de talentos dentro das nossas portas? Eu acho que é fundamental, primeiro, na atração, ou seja, na questão de atrair talento que se identifique com o nosso propósito e queira trabalhar com as organizações. Hoje em dia também já existem muitas ferramentas que facilmente servem de canal de denúncia, não é? Seja o Glassdoor, seja outras ferramentas, e, portanto, as empresas, quando fazem o employer Glassdoor branding... é aquele para comparar os salários, não é? Também acho que pode dar o feedback que quiser. Só para quem não tem... Sim, é uma ferramenta para nós darmos opinião sobre as empresas. Somos bem tratados, somos mal tratados, se ganhamos bem, se ganhamos mal. Exatamente, gostei desta experiência, não gostei desta experiência. Certo. E hoje em dia, quem vai procurar um emprego ou quem vai a uma entrevista a uma empresa já consulta previamente
quase como as reviews, não é? Será que esta uma empresa... espécie de TripAdvisor para... Exatamente. Portanto, será que eu para a vida estou... profissional. Já vai ali com alguma informação. Portanto, isso também é importante, não só este employer branding da comunicação, mas depois viver e experienciar aquilo que se anuncia. E é extremamente importante na atração de talento, para atrairmos pessoas que partilhem o nosso propósito, que queiram continuar este nosso caminho, e na retenção, por tudo aquilo que já falámos, não é? Que a pessoa tem que estar alinhada e tem que querer construir uma carreira, não é? E que tem que querer contribuir para aquele propósito. E a literatura científica sobre o tema provavelmente corrobora esta... O employer branding acho que foi um conceito, enfim, muito bem-vindo, porque permite que as empresas saiam um bocadinho daquele contexto cinzento de instituição e abram-se mais ao mercado e sejam mais transparentes através de técnicas de marketing que são utilizadas para esse efeito. E é de facto muito importante que isso aconteça, porque as empresas, ao tornarem-se mais transparentes, têm muito mais abertura de falar destes temas, e há bocadinho eu falei na questão do onboarding, portanto na questão do recrutamento, e esta abertura permite desde logo nesse momento haver aqui uma interação, um alinhamento de temas importantes que sejam desde logo cruciais para a carreira da pessoa. E, portanto, é de facto um conceito muito bem-vindo, e acho que todas as empresas devem abraçá-lo de uma forma estratégica, não é? Tornando a sua marca, digamos, institucional mais fluida, mais transparente, mais honesta, mais comunicativa, e que imediatamente as pessoas percebam que naquela instituição, naquela empresa, há ali um conjunto de valores que me interessa, estou alinhado. Isso, obviamente, que é extraordinariamente importante. E como é que nós podemos medir o sucesso, chamemos assim, do propósito organizacional? Temos algum tipo de termómetro, alguma métrica? Na NetMentora temos. Portanto, a nossa métrica é o número de postos de trabalho que nós vamos conseguindo criar ou manter. E, portanto, o propósito está correlacionado diretamente com um número tangível. Com um número tangível. Portanto, todas as associações, nós comunicamos quantos empreendedores estamos a acompanhar, quantas empresas, porque às vezes podem ser 2 fundadores e uma empresa, e o número de postos de trabalho que todos nós contribuímos para criar ou salvaguardar. E, portanto, é um ponto de situação, vou dizer diário, porque todos nós atualizamos à medida que vamos tendo essa informação e, portanto, está totalmente alinhado com os nossos indicadores, porque temos essa facilidade. Inclusive, por exemplo, o pagamento das cotas dos nossos associados também está indexado ao número de colaboradores que têm. Portanto, alinhamos desta forma para ser transparente, ou seja, empresas com menos de X colaboradores têm uma cota, entre mais de Y têm outra cota, portanto, está tudo indexado ao número de trabalhadores. Portanto, o próprio propósito é indexado a KPIs. Sim, KPIs, sim, e à forma como nós nos organizamos. É preciso querer medir. Exatamente. E as nossas organizações não é? querem medir o propósito? Sim, claramente que sim. Médio? Claro que sim. É um fator Através diferenciador. clima organizacional. É um fator diferenciador, contribui para a reputação, Sim. faz a diferença, questão da produtividade, valorização bolsista, portanto, não faltam de facto instrumentos para fazer isso, é preciso vontade de o fazer. E já se faz. Exatamente. Já se faz. E bem. Estamos a aproximar-nos aqui do final desta nossa conversa. Estamos também, como vos tinha dito, ficaria aqui seguramente horas a falar sobre isto, mas tenho uma questão que é mais dinâmica, né? O propósito não é nada que é escrito, como na Bíblia se faz alusão às tábuas, em pedra, escrito em pedra e nunca mais se muda. Não? Provavelmente os propósitos também evoluem ao longo do tempo. E como é que nós podemos fazer para garantir que o nosso propósito nas nossas organizações permaneça relevante, inspirador, apelativo, à medida que o próprio ambiente de negócios e o mundo, pelas boas e pelas más razões, muda a cada instante e a cada hora? Que tipo de estratégia é que nós podemos ter dentro da nossa organização para garantir essa relevância permanente? Eu acho que é abrir este espaço de reflexão, não é? de perceber se realmente estamos se o nosso caminho continua a ser o mesmo, se a nossa meta, o objetivo continua a ser o mesmo, e com muita transparência e comunicação dentro de todos os colaboradores ou da administração, para que, se haja alguma alteração, que seja concordante e que também não seja disruptiva, faça tudo aquilo que é o histórico da empresa. Portanto, acredito que também, mesmo quando uma empresa queira mudar o seu propósito, não vai mudar de um dia para o outro. Portanto, vão sendo algumas alterações que vão surgindo, se calhar começam por abdicar de algum valor, adicionar outro. Portanto, é um caminho. Não acredito que seja disruptivo e, olha, agora vamos nos sentar e vamos mudar. Acho que tem que ser este espaço de reflexão e neste espaço também de comunicação com os colaboradores, perceber se há feedback que deve ser incorporado no dia-a-dia, das coisas que estão a fazer, e é uma alteração gradual e inclusiva. Ou seja, acredito que primeiro
se façam alterações aos valores e depois, sim, mais tarde a um propósito, se for realmente o caso. muito, muito longe daquilo que foi o ponto de partida da organização. Devemos, André, de algum modo programar essa trajetória do propósito de ser um organismo vivo, evolutivo. Sem dúvida. E pensar no médio e no longo prazo. Nós vemos marcas que mudam, agora o Twitter mudou para X, e atrás disso, seguramente o propósito também deve ter mudado alguma coisa. Como é que nós podemos, de algum modo, cenarizar e criar uma boa estratégia para garantir que o propósito mantenha essa relevância e essa inspiração? Corroboro o que disse a Sandra, portanto, manter o espaço de reflexão, fundamental, portanto, tem que fazer parte do dia-a-dia e questionar sempre, a qualquer momento, sobretudo em momentos de grandes dinâmicas do mercado, aquela trilogia, não é? O que é que queremos ser, não é? Que projetos é que podemos abraçar e qual é a diferença que queremos deixar ao fazer no mundo. Manter sempre essa reflexão, fazer um planeamento para que todos os dias alimentar, de facto, esta circunstância, de que ele seja, de facto, uma parte integrante, dinâmica no dia-a-dia da empresa, porque a partir do momento em que é estratégico, obviamente não pode ser esquecido. Sim, tudo o que é estratégico não pode ser secundário, não é? Porque absolutamente. sem uma boa estratégia nós não chegamos muito longe. Mas nós estamos a chegar ao final do nosso programa, o Elo Insights. Naturalmente o agradecimento irei fazê-lo mais 2 ou 3 vezes, porque gostei imenso de falar convosco. É um prazer e, sobretudo, um privilégio para o Elo poder contar com pessoas como vocês, a refletir connosco nesta nossa sala, apesar de ser uma sala de formação que, por vezes, é um estúdio, mas que... Teve o seu propósito. E está integrado e enquadrado. Deixarei apenas aqui, ressaltaria algumas ideias desta nossa conversa. Penso que todos nós concordaremos que o propósito da organização, sendo, de facto, a razão fundamental porque uma empresa existe, é de facto o alicerce mais precoce ou mais tardio, mas da construção de todo o seu, vamos chamar-lhe, todo o seu castelo. Ecossistema de cultura, de valores, de missão, de visão. E acho que estes testemunhos que nós aqui hoje recolhemos confirmam a importância de definir um propósito para as nossas organizações, mas que seja um propósito autêntico, genuíno, claro, inspirador. Eu ia dizer até apelativo, até do ponto de vista do employer brand, até deve ser ligeiramente sexy, no sentido de atrair cada vez mais as melhores pessoas para fazer boas coisas ao nosso lado. As vantagens são inúmeras, muitas delas foram aqui focadas. Mensuráveis. O alinhamento da tripulação, o reforço da motivação das pessoas, o grau de compromisso que aumenta naturalmente à medida que as pessoas se sentem identificadas com o propósito que servem, a própria melhoria das decisões, que são tomadas com base em valores que são valores mais afinados e mais próximos daquilo que é, na prática, o grande referente de toda a organização, que é o seu propósito, maior resiliência nas alturas de crise e mais facilidade em manter a embarcação em bom rumo com as pessoas lá dentro. A própria lealdade dos clientes, que preferem muitas vezes lidar e fazer negócios com empresas com essas características. A questão da marca, que é quase uma diferenciação que se adquire no mercado com o propósito que também ele próprio seja diferenciador. Os resultados económicos, também é para isso que as organizações existem, mas também o impacto social e ambiental, sem o qual eu diria que é difícil hoje em dia uma organização explicar a sua razão de ser, como diz fazer lá, a razão d'être num mercado em que tão sensível a questões como que nós definimos há bocado, questões como a reputação, não é? E finalmente a questão da sustentabilidade no longo prazo, porque um projeto desta natureza, quando é um projeto organizacional, não nasce com data limite, é quase como constituímos uma família. Pode haver muitas coisas que aconteçam pelo caminho, mas a verdade é que queremos todos chegar ao fim com a sensação de termos feito um caminho que tenha o seu propósito devidamente atingido. Retomo a ideia que partilhei há bocado, que é a ideia de que as empresas felizes resultam. Nós aqui no Grupo Elo acreditamos firmemente no tema da felicidade organizacional e trabalhamos diariamente. Somos já agora uma das 20 empresas, fazemos parte do top das 20 empresas mais felizes para trabalhar em Portugal, e é com muita honra que estamos. E naturalmente isso resulta também de termos um fortíssimo suporte interno dos nossos mais de 300 trabalhadores que olham para o propósito da empresa como algo de galvanizador e de inspirador. Penso que também será um exemplo, que esse também é o nosso objetivo enquanto Grupo Elo, com este tipo de insights que estamos aqui a partilhar, também contribuir para que esta ideia de que as empresas felizes resultem melhor
se efetivamente a felicidade organizacional estiver no centro do seu trabalho. Mas acrescentaria que organizações com bons propósitos, olha, e felizes, então resultam ainda melhor. Eu acho que é uma boa conclusão que nós podemos retirar desta nossa conversa. Fica este agradecimento agora sim redobrado pelo prazer pessoal e institucional de ter estado aqui convosco. Espero que tenha a oportunidade no futuro de nos cruzarmos mais vezes. E também um agradecimento muito especial a quem nos acompanha nestas nossas edições da Ello Insights, que no fundo são o nosso testemunho e também o nosso contributo para que as coisas boas que são feitas por pessoas boas dentro do nosso grupo e da nossa organização, da nossa família, contribuam para também a grande família da comunidade e da humanidade seja uma família mais feliz. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Isso é que é.